Ok, então vamos. Então, boa tarde, minha gente. Que bom ter vocês aqui hoje para a gente trabalhar num planejamento eficiente e colocar as coisas que a gente quer na vida em prática, né? Acho que cada vez mais eu realmente percebo a importância da gente tirar as coisas desse plano das ideias e colocar na agenda e no planejamento para que as coisas realmente aconteçam. Então, eu vou me distraindo um pouco de tempos em tempos para ir colocando o pessoal aqui, mas vou tentar manter o foco. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre os trânsitos desse mês solar, que começou ontem de noite, para você entender como você pode usar essas energias astrológicas para te dar suporte nos seus objetivos, porque isso facilita demais a nossa vida, né? Evita que a gente fique tentando remar contra a maré. A gente vai começar sempre meditando um pouquinho, para que tudo isso seja muito potente. Depois eu vou falar um pouco sobre os trânsitos e daí a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Eu avisei já nos grupos do Telegram que eu preciso que você tenha um caderninho em mãos, porque a gente vai escrever bastante hoje. E só para as coisas andarem bem e eu não me perder no meio do caminho, eu vou te pedir para você anotar as suas dúvidas para me fazer as perguntas no final. Eu fico aqui quanto tempo você precisar, eu fico aqui respondendo todas as dúvidas, mas daí se você anotar para a gente conversar no final, eu não me perco no decorrer da nossa conversa. E de novo, última vez, pessoal que está no Instagram, essa aula vai acontecer no Zoom, eu só vou responder as perguntas do Zoom, então se você quiser vir participar, o link está na minha bio. Vou parar de ficar repetindo isso, porque para quem já está no Zoom é muito chato, né, gente? É só para avisar o povo, realmente. Queria dar oi para todo mundo que eu estou vendo, que eu estou com muita saudade de gente que está aparecendo aqui, mas também vou me manter focada e a gente conversa no final. Então, vamos lá. Se você puder parar o que você está fazendo por alguns minutinhos. Então, a menos que você esteja guiando, eu vou te pedir para você fechar um pouquinho os olhos. Passa a sua atenção pelo corpo para se certificar de que você está numa postura confortável. Relaxa os seus ombros, relaxa o seu rosto. E eu vou te convidar para a gente juntos fazer alguns ciclos de respiração mais profundos. Eu sei que é só segunda-feira, mas a semana começa acelerada. Então, o que sempre me ajuda é focar na respiração, né? Para esvaziar um pouco a mente e para isso tudo ser realmente focado e potente. Então, eu vou te convidar para se esvaziar. A gente inspira juntas, enche completamente os pulmões. Expira pela boca. Mais uma vez, inspira, enche bem. Expira no suspiro, solta. E mais uma vez, inspira até você sentir que não cabe mais ar nos seus pulmões. Respira, relaxa. E agora continua prestando atenção na sua respiração. A respiração é sempre uma ótima ponte entre esse estado em que a mente está movimentada, precisando resolver coisa, precisando fazer, o estado em que normalmente a gente passa o nosso dia, e o estado que a gente pode deixar ela agora, que é relaxado. Agora que você se propôs a estar aqui, não tem absolutamente nada que você precisa fazer, a não ser acalmar sua mente.
Para isso eu te sugiro que preste atenção no ar entrando e saindo dos seus pulmões. Percebe como o simples foco na sua respiração ajuda a trazer um pouquinho mais de silêncio para a mente. Percebe também como esse silêncio é confortável. Essa é a verdadeira natureza da nossa mente. É o silêncio. E a gente passa o dia tão distante disso, né? Aproveita. Aproveita que agora você pode e descansa a mente no silêncio. E toda vez que você perceber que a sua mente seguiu um pensamento, voltou a ficar mais movimentada e perdeu o foco da sua respiração, a única coisa que você precisa fazer é retomar esse foco. Não importa nem um pouco quantas vezes você se distrai. O importante é que todas as vezes você retoma o foco da sua respiração. E se fizer sentido para você, eu te convido a juntar as mãos na frente do peito. Eu vou fazer alguns mantras. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Suryaya Namaha, Om Somaya Namaha, Om Bhaumaya Namaha, Om Buddhaya Namaha, Om Brihaspataya Namaha, Om Shukraya Namaha, Om Shanisharaya Namaha, Om Rahuve Namaha, Om Ketave Namaha, Om. Namastê, todo mundo. Antes mesmo de eu começar a falar na cabeça de vocês, eu vou aproveitar que a meditação deve ter dado uma acalmada na mente, e eu vou te pedir para você já começar escrevendo um pouco. Então, eu vou te convidar a começar escrevendo sobre como está o seu corpo e a sua mente. Como você está se sentindo hoje, se você tem dores ou desconforto, ou se você está se sentindo vibrante e animado, animada. Pode escrever também como você se sentiu nos últimos dias, talvez nas últimas semanas. E a gente hoje, em alguns momentos, a gente vai brincar de que sempre que eu te pedir para escrever, você vai escrever sem parar, tá bom? Então, para a escrita, essa é uma ferramenta para a escrita ser mais intuitiva. Então, se eu ainda estiver te dando tempo e você não tiver mais assunto, você pode
fazer lista do mercado, pode escrever, não tem assunto, não tem assunto, não tem assunto. Eu só vou te pedir para você não parar de escrever até eu te chamar de volta, ok? Eu vou... Só um minutinho. Vou compartilhar uma música. Vocês podem começar a escrever, mas eu vou pôr música linda para vocês escreverem hoje. Ok. Então, alguns minutos para você escrever como você está se sentindo hoje. Ok. Agora, eu vou te pedir para você escrever sobre o que você tem de mais importante para fazer nas próximas semanas. E pode ser em qualquer área da sua vida. Talvez você tenha um trabalho importante para começar, talvez você queira focar em tempo com o seu filho, ou no seu relacionamento, voltar para a academia, que eu nem lembro que existe desde que começou esse inverno por aqui, enfim. Qualquer coisa que você quer que ande esse mês. Eu vou te conduzir um pouquinho sobre isso. Mas agora vou voltar para a música e vou fazer algumas perguntas no decorrer da nossa escrita, mas agora eu vou pedir para você escrever sobre isso. O que é que você tem de importante para fazer nesse mês solar? Pode começar a escrever.
Agora eu vou te pedir para escrever um pouco sobre por que isso é importante, né? Por que isso que você acabou de escrever, que você quer realizar ou manifestar esse mês, o que que tem de importante nisso para você? E agora continua escrevendo qual é o resultado que você espera dessa sua ação. O que é que você vai ganhar? Qual é o benefício de dedicar o seu tempo para realizar esse objetivo que você escreveu? E para finalizar, você vai escrever por que é que você não pode deixar de fazer isso. O que você vai perder se você não se comprometer com esse objetivo que a gente está começando a desenhar. O que é que você tem a perder se você não cumpre esse combinado que você está fazendo com você mesmo? Ok. Agora que a gente aterrissou um pouco, eu vou falar na cabeça de vocês. Então, eu quero começar falando um pouquinho sobre por que é importante para a gente ter um planejamento, né? Por que é que eu me proponho a vir aqui todos os meses para a gente fazer esses exercícios. Eu escuto tanta gente à minha volta falando que prefere uma vida mais fluida, que quer ouvir o corpo e a intuição para fazer escolhas, e eu acho isso tudo muito lindo, mas tem duas coisas que me fizeram prestar um pouco mais de atenção num planejamento, né? Ter essa organização um pouco melhor estruturada. A primeira
é que para isso funcionar, eu acredito que a gente, para isso que eu digo, ter uma dinâmica mais livre, mais fluida, escutar a intuição, eu acredito que a gente tem que estar muito alinhada, né? Fazendo todas as práticas, comendo bem, dormindo bem, se sentindo segura e protegida, meditando em vez de ficar no Instagram. Aí eu acho que dá para a gente contar 100% com a nossa intenção, com a nossa intuição e com essa fluidez. Fora desse estado perfeito de rotinas, pelo menos eu não confio tanto na minha intuição, né? Eu acho que eu preciso, para estar com a cabeça mais em paz, eu preciso estar um pouquinho melhor estruturado. E a segunda coisa é que talvez, assim como eu, você queira fazer coisa demais nessa vida, né? Eu quero fazer muita coisa. E é o planejamento que me ajuda a fazer tudo isso. Eu realmente preciso ter clareza para priorizar o que é mais importante, me organizar para ter mais produtividade e para conseguir fazer tudo que eu quero fazer nessa vida, que é muita coisa. E isso não é de forma alguma rígida, pelo menos não no meu caso. Muito pelo contrário. É a organização e o planejamento que me dão paz mental para, a partir daí, eu me sentir mais conectada com a minha intuição, eu tenho mais clareza, eu aproveito melhor as minhas oportunidades. E isso é útil, inclusive, quando eu preciso mudar tudo o que eu já planejei, né? Eu consigo fazer isso com mais tranquilidade, sem culpa, sem tumulto, sem ansiedade. Mas é isso, gente. Eu trabalho, eu tenho 3 filhos, eu cuido da casa, eu cozinho, eu tenho um marido que eu amo muito, que eu quero dedicar tempo para ele. Eu medito, eu estudo muito, eu faço yoga, musculação, eu amo série do Netflix. Então, como é possível fazer tudo isso sem se perder e sem organização, né? Se você consegue, depois no final eu quero ouvir como você faz, e eu realmente acredito que você tem bem mais chances de se iluminar nessa vida do que eu, se você consegue fazer todas as tarefas do dia a dia de uma forma mais fluida. Então eu vou começar falando um pouco por que é que a gente está fazendo, né, passada essa primeira parte de por que é que eu faço o meu planejamento. Eu quero falar um pouco de por que que a gente está fazendo esse planejamento hoje, né? A gente está fazendo esse planejamento hoje porque é o primeiro dia em que o Sol passa o dia inteiro em Câncer. Esse ano, todo ano ele passa um mês em Câncer. Esse ano começou hoje, esse rolê do Sol. Ele entrou em Câncer ontem, às 8h36 da noite. E a entrada do Sol em um signo chama Sankrante. Eu sei que tem um monte de gente aqui que estuda astrologia, que já está cansada de saber isso, mas só para colocar todo mundo na mesma página nos exercícios de hoje. E hoje também é dia de Lua Nova, que também aconteceu, né? O pico da Lua Nova foi hoje 3 e pouco da tarde, e também aconteceu no signo de Câncer. E tanto o Sankrante quanto a Lua Nova são energias muito favoráveis para o planejamento, né? Uma vez eu escutei um dos meus professores falando que a gente faz esse planejamento no dia 1º de janeiro e faz todos os nossos desejos de ano novo, mas isso não tem nenhum suporte do cosmos, não tem nenhum suporte astrológico. E não sei vocês, mas os meus planejamentos astrológicos, os meus planejamentos de ano novo, as minhas promessas de ano novo, normalmente estão esquecidas já no dia 3 de janeiro, né? E pouquíssimas são essas promessas que realmente andam. Já quando eu faço isso em dias que tem um suporte para essa transformação, por exemplo, o dia do seu aniversário é um excelente dia para você fazer promessas de ano novo, porque realmente está começando um ano para você. No dia 1º de janeiro, nada muda, a não ser o nosso calendário que não está conectado com nada da natureza, não muda a estação, não muda o signo, não é lua nova, nada muda, né? O seu aniversário realmente simboliza um ciclo, tem uma energia de um novo começo. O dia em que o Sol muda de signo é uma energia potente de novos começos. A Lua Nova também.
Mas tanto o Sankrante quanto a lua nova, eles não são dias favoráveis para efetivamente começar, né? Não é dia de agir, não é dia de fazer alguma ação, é dia de planejar e meditar, né? É isso que a gente faz. Então, o Sol entrou ontem em Câncer e fica em Câncer até o dia 17 de agosto. Então, a gente tem um mês solar para planejar, e é essa a proposta de hoje. Durante esse mês, a gente ainda tem alguns outros trânsitos importantes acontecendo, né? Essa energia do Sol em Câncer permeia esse mês. Vou falar sobre ela já já. Mas a gente tem alguns outros trânsitos muito relevantes. O primeiro desses trânsitos é que durante todo esse mês, a gente tem um aspecto... Eu vou falar a parte técnica, gente, não se preocupe se você ainda não estuda astrologia, eu vou explicar o que isso significa também. Mas esse primeiro trânsito, inclusive, para os alunos, é um trânsito, inclusive, que eu senti que eu não dei a devida importância na nossa aula de trânsitos desse mês. Então, eu quero reforçar isso hoje e vou reforçar isso amanhã também nos encontros que a gente tem ao vivo de terça-feira. A gente, durante todo esse mês, a gente tem esse aspecto entre Marte e Saturno. Eles estão se encarando, cada um de um lado do zodíaco, desde o começo de julho, na verdade, desde o dia 30 de junho, e eles não são amigos. Por que eles não são amigos? Isso pode ser desafiador. Não necessariamente vai causar mal na sua vida, isso depende do seu mapa pessoal, mas ele traz uma energia meio genérica, esse trânsito traz uma energia meio genérica que fala de impaciência e intolerância, principalmente com demoras. Sabe essa sensação de que alguma coisa já tinha que ter acontecido e não está acontecendo, isso é irritante? É disso que a gente está falando. Então, é intolerância com demoras, atrasos e lerdezas do povo ou das coisas da vida, né? Mas também é um trânsito que pode afetar bastante o nosso corpo físico, por causa de Marte, né? Marte sempre representa o corpo físico. Então, isso afeta algumas pessoas com maior ou menor intensidade, depende dos mapas individuais de cada um, mas Marte representa o corpo físico de todo mundo. Então, é um mês que é importante a gente estar com as nossas rotinas em dia e estar atentas, né? Não é para entrar em pânico, não necessariamente alguma coisa ruim vai acontecer, mas é bom estar atento. É um mês para a gente ser mais cuidadoso com a nossa saúde, com o nosso corpo de forma geral, e a gente vai ver que alguns outros trânsitos confluem para isso, apontam para isso também, e por isso esse foco em rotinas que trazem estabilidade da saúde. Essa influência de Marte e Saturno tem um pico no fim dessa semana. Então, essa é a hora, né, principalmente quinta e sexta-feira, mas durante essa semana e até o começo da semana que vem, é importante a gente estar mais atento, inclusive com acidentes, por exemplo. Eu já mandei mensagem para os filhos, de novo, não é para entrar em pânico, mas também não é uma boa semana para você tentar começar a andar de skate, por exemplo, ou pular de bungee jump, não é necessário, né? Se cuida um pouquinho melhor essa semana. Aí, no sábado de noite, às 10h32 da noite, Vênus fica retrógrado. E isso também é um trânsito bem relevante desse período. A gente vai ter uma temporada de retrógrados bem intensa, porque Saturno já está retrógrado, Vênus vai ficar retrógrado sábado, e daqui a pouco Mercúrio vai ficar retrógrado, a gente tem esses 3 planetas retrógrados ao mesmo tempo, e logo mais Júpiter vai ficar retrógrado, não vai encavalar, mas também vai. Em geral, Vênus retrógrado, que começa a sua temporada de retrógrado no sábado,
pede para a gente revisar coisas mais específicas sobre parcerias e relacionamentos, alguns combinados que a gente tem com outras pessoas. Mas de forma mais indireta, já que a gente tem essas questões com o corpo e com as rotinas de saúde permeando esse mês, Vênus retrógrado também está relacionado com isso, porque Vênus é o planeta que mais influencia as nossas escolhas, as nossas tomadas de decisão. E é uma energia que a gente usa para saber se determinada coisa vale a pena ou não vale a pena. O negócio é que o que vale a pena para Vênus é coisa que dá prazer, é o que a gente gosta. E pela minha experiência, nem sempre o que eu gosto está totalmente alinhado com aquilo que me faz bem. Eu não sei porquê, mas eu gosto mais de chocolate e café do que abobrinha e couve, por exemplo, né? Eu acho sempre isso uma falha no design do corpo humano. Estava falando sobre isso esse fim de semana, inclusive. Por que é que eu prefiro chocolate do que alface, sendo que é alface que eu deveria estar preferindo nesse momento? Então, mas é assim que eu sou. Talvez você, né, não, talvez você goste mais de jiló do que de Nutella. No entanto, nem sempre aquilo que dá mais prazer para a gente está alinhado com aquilo que a gente precisa para o nosso corpo, né? É lógico que quanto mais alinhado a gente está, quanto mais equilibrado nossa saúde está, quanto mais clara está a mente, mais a gente vai gostar daquilo que faz bem. Porque o que faz bem não é só aquilo que você não gosta, gente. Não é só jiló, né? Eu dei, aliás, um exemplo que joga contra os meus objetivos nessa nossa conversa, né? O ideal é a gente escolher aquilo que é delícia e que também faz bem. E isso é totalmente possível. Mas no momento em que Vênus está retrógrado, Vênus está perto demais da Terra e tem uma energia forte demais. Então, talvez a gente procure um pouco mais aquilo que dá prazer, né? Aquilo que a gente gosta do que aquilo que a gente precisa. Então, é mais um motivo para a gente ter as nossas rotinas de saúde bem alinhadas esse mês, né? A gente saber o que a gente tem que fazer. Tudo bem a gente sair da linha uma hora, mas é bom a gente saber qual é a linha para voltar assim que possível. E daí a gente segue mais ou menos com esse clima astrológico até o meio de agosto. E daí, a partir de 10 de agosto, né? Já vou entrar um pouco em agosto, porque a gente vai se encontrar aqui nesse planejamento só no dia 17, perto do dia 17, né, minha gente? Daí a gente vai planejar o Sol em Leão. Mas perto do dia 10 de agosto, a gente vê os trânsitos trazendo um pouco mais de turbulência para os nossos autocuidados. Vênus volta para Câncer e vai encontrar com o Sol em Câncer. E a nossa capacidade de fazer boas escolhas de autocuidado, elas podem ser afetadas, porque Vênus vai estar em combustão, Vênus está perto demais do Sol. Irahu vai entrar em Gandanta, um termo bem técnico, entendedores entenderão, e se você estiver chegando por aqui agora, não se preocupa, porque o que importa saber sobre esse trânsito é que, e é um trânsito longo, tá, minha gente? Vênus vai, Rahu vai ficar em Gandanta durante um bom tempo, mas o que Rahu faz durante esse período ele traz à superfície padrões antigos para a gente conseguir enxergar e para a gente conseguir transformar. O negócio é que se esses padrões já não estão na superfície, chances são de que a gente em algum momento empurrou eles lá para baixo, né? A gente escolheu não olhar para esses padrões. Então, na hora que eles vêm à superfície, chances são de que não é tão suave olhar para eles. Então, esses trânsitos, e como esse trânsito de Rahu acontece em Áries, isso também está bem focado no nosso corpo físico, né? Então, esses trânsitos, eles têm diversos efeitos na nossa vida, mas o que eles têm em comum é essa importância da gente olhar para as nossas rotinas de saúde, para as nossas rotinas de equilíbrio do corpo físico.
E a boa notícia é que durante todo esse período, o Sol está em Câncer, permeando esse mês, e essa questão de autocuidado é o que o Sol mais ativa em Câncer, de forma genérica. De novo, o seu mapa pode fazer coisas diferentes com esse Sol em Câncer, mas isso tende a ser verdadeiro em maior ou menor intensidade para todo mundo. O que traz a esperança de que se a gente se programar direitinho, mantiver um propósito, né, estabelecer alguns objetivos aqui hoje, né, alguns contornos para o nosso mês, a gente tem um mês muito potente para estabelecer rotinas, para manter rotinas de autocuidado. Mas me parece muito importante agora a gente se comprometer com algumas dessas bases de autocuidado nas nossas rotinas, né? A gente organizar espaço na nossa vida real, o que quer que isso signifique para você, talvez você coloque numa agenda, talvez você coloque no seu calendário do telefone, lembretes, ou coloque post-it no espelho do seu banheiro, né? Mas abrir espaço para esse autocuidado. Caso contrário, as coisas elas podem ir gradativamente se embolando, né? E daí isso nunca é favorável para a gente. Então, deixa um pouco de lado, nesse momento, aquele objetivo principal que você escreveu no começo do nosso encontro. A gente vai retomar ele já já, mas agora a gente vai trabalhar um pouco nessa questão de saúde, né, de rotinas de equilíbrio do corpo e da mente. Porque tem uma questão que é muito óbvio, né? Por que a gente começa, por que a gente, né? A gente vai olhar para isso nesse momento por causa de todas essas questões que eu te falei. Agora, é óbvio que para você cumprir o seu grande objetivo desse mês, você vai precisar do seu corpo e da sua mente claros, né? Você vai precisar ter isso bem estabelecido, porque você precisa do seu corpo e da sua mente para fazer qualquer coisa nessa vida, certo, gente? Parece óbvio, mas a gente não age dessa forma no nosso dia a dia. Então, esse grande objetivo que você tem para esse período que você escreveu no começo da nossa aula, ele vai ter espaço. Você vai focar muito melhor nele quando você tiver um corpo vibrante, com a cabeça em ordem. Você vai ter muito mais potência para fazer, né, para desenrolar esse objetivo. E no mês que vem a gente vai ter um monte de planeta em Leão, que é o signo da inspiração e do seu poder criativo. E a gente vai estar lá com o corpo incrível, a mente fantástica, praticamente iluminadas, minha gente, para trabalhar nos outros propósitos, né? Então a gente está trabalhando, a minha sugestão é que além desse objetivo incrível que você tem para trabalhar esse mês, você construa uma base estável de rotinas que te deem suporte para qualquer objetivo, o que quer que ele seja. Então, de novo, a gente vai escrever, né? Tenho o desejo que você estabeleça alguns hábitos de suporte para você manter durante esse mês, mas eles vão ocupar uma parte pequena da sua agenda, né? Você ainda vai ter tempo para olhar para o seu maior objetivo desse mês. Então, o que a gente vai fazer é organizar rotinas que todo corpo humano precisa ter. Sem essas rotinas, mais cedo ou mais tarde, vai dar ruim. Você vai ter um preço a pagar. E como eu disse, esse mês é importante a gente dar um pouquinho de atenção, um pouquinho mais de atenção para isso. A gente vai pensar em 5 rotinas mínimas e básicas que todo ser humano precisa ter. Dormir, comer, se movimentar, se conectar e ter afeto, né? Acolhimento e momentos de acolhimento. Então, essas são as coisas básicas que você vai se comprometer a fazer agora. Você não, todos nós vamos nos comprometer a fazer agora. Fechou, gente? Vamos fazer isso. Então, escreve aí no seu caderninho. A gente vai começar a escrever algumas dessas rotinas, e daí depois eu te sugiro que o que quer que a gente escreva agora, né, deixa a escrita um pouco mais solta, faz as
as anotações que fizer sentido para você nesse momento. E daí, depois que a gente acabar por aqui, você pode colocar isso na sua agenda, no seu planner, né? Onde quer que você se organize, ok? Ok. Então, a primeira rotina que você vai pensar são nas suas horas de sono. Quanto tempo, escreve no seu caderno, quanto tempo você dorme por dia, né? Idealmente, a gente dorme de 7 a 8 horas por dia. Não ter essas horas de sono cumpridas faz com que você tenha o mesmo efeito de estar embriagado. Tem estudos, pesquisa isso no Google Scholar, que tem documentos acadêmicos. É igual você estar de porre, né? Você não dormir direito, você tem a mesma produtividade se você tivesse bebido, não sei exatamente quanto, mas você pode pesquisar. Então, quantas horas você dorme por dia? Seja realista, né? E anota quantas horas você dorme por dia. Aí vamos fazer uma conta de matemática básica, que na minha experiência não funciona quando a questão é horas de sono, né? Normalmente a gente erra nessa matemática. Então, normalmente, que horas que você acorda? No geral, tá? Eu normalmente acordo às 5 horas da manhã, você não é obrigado, essa é uma opção minha. A vida não dá só certo se a gente acorda às 5 horas da manhã. Às vezes, às quintas-feiras eu acordo às 6, no fim de semana eu acordo em horários diferentes e aleatórios. Anota que horas você normalmente acorda e daí faz as contas de que horas você precisa dormir para acordar nesse horário e ter as suas horas de sono certas. Faz conta, tá, gente? Não escreve a hora que você normalmente vai dormir. Faz as contas para saber quanto tempo você tem de sono. Eu vou voltar com a musiquinha boa já já, é que para matemática é bom a gente se concentrar. Ok. Então, essa é a primeira rotina. Hora de dormir e hora de acordar. Tem uma dica muito básica que eu espero que vários de vocês já façam isso há muito tempo, mas eu não fazia e comecei a fazer e mudou muito a minha vida, que foi programar o celular para não tocar durante esse período, né? É maravilhoso, é uma função que todos os celulares têm. Você não precisa entrar em pânico, porque provavelmente o seu celular também tem pessoas para você liberar, por exemplo. Os meus filhos moram longe de mim, 2 dos meus filhos. Se eles me ligarem às 3 horas da manhã, eu quero atender. Então, essas pessoas estão liberadas. Fuça o seu celular e descobre como você faz tudo isso, porque realmente muda a vida você não ter nenhum apito durante a sua noite. Mesmo que você não acorde, isso está te incomodando e você nem sabe. Agora, o seu dia vai mudar radicalmente se você começar ele com alguma prática de conexão. Eu não vou nem entrar no mérito do Dinacharya, do Ayurveda, que você precisa acordar, fazer as suas purificações. Eu não vou nem cuidar disso agora, e eu fiz algumas lives a semana passada, onde eu especifico essas rotinas do Ayurveda. Mas nesse momento, tem essa rotina que eu vou te pedir para você experimentar e incluir no seu dia durante esse mês, que é uma rotina de conexão. E como eu nunca te pedi nada nessa vida, você vai fazer isso por mim, né, minha gente? Eu estou aqui fazendo live para vocês, segunda-feira de noite, fico escrevendo conteúdo todos os dias, sem pedir absolutamente nada em troca, e agora eu vou te pedir 10 minutos do seu dia durante um mês, para você fazer uma prática de conexão. Parece justo? Ok. Então, você pode meditar, você pode fazer mantra, você pode rezar o rezo que fizer mais sentido para você. Você pode fazer uma lista de gratidão, você pode escrever um exercício de escrita intuitiva. E eu acho que essas são as melhores opções, né? Se você tiver outras opções, a gente pode conversar sobre isso no final do nosso encontro. Ah, mas eu faço yoga.
Se você está falando de Hatha Yoga, isso entra no quesito movimento. A gente vai falar já já sobre isso. Então, você pode, antes ou depois da sua prática de Hatha Yoga, fazer mantras e meditar, por exemplo. Ah, mas eu me conecto muito quando eu estou cozinhando. Que bom para você, mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de não fazer nada e se conectar. Então, escolhe um horário. Quanto tempo você vai dedicar para essa prática? E quantas vezes por semana, pedir todo dia, mas seja realista, quantas vezes por semana você vai fazer isso? Então, pensa sobre isso e escreve. Tá. Agora a gente precisa comer. E parece muito óbvio, mas pensa quantas vezes você acabou comendo o que tinha, tipo pão, porque você estava com preguiça de cozinhar ou sem tempo. Então, comer tem que estar no nosso planejamento, né? E principalmente esse mês, o Ayurveda fala que não é só o Ayurveda, né? Comida é o melhor veneno ou o melhor remédio. Então, pensando na sua rotina, eu quero que você escreva uma estratégia para você comer bem durante esse mês. Talvez você vá organizar a sua agenda para cozinhar com mais frequências durante a sua semana. Talvez você vá organizar a sua agenda para cozinhar todos os dias, ou talvez você cozinhe um dia por semana. Tinha uma época em que eu fazia isso e era maravilhoso. Eu cozinhava no domingo comida para a semana inteira. Dá para chamar uma amiga e daí vocês cozinham para vocês duas. Ou talvez você tenha um bom restaurante com uma comida boa para você almoçar e daí você só precisa pensar nos jantares. Enfim, pensa aí e se compromete com um cronograma bom de alimentação para esse mês, porque câncer é isso, câncer é carente e precisa de comida boa. Então, pensa sobre como você vai fazer esse mês para comer, mesmo que você já coma bem, um pouquinho melhor do que você está comendo. Lembra de colocar os horários de almoço e horários de jantar na sua programação.
E agora, se você depois precisar, já está aí anotado as coisas que você tem que planejar esse mês. Se você precisar de mais tempo, quando a gente acabar, você escreve um pouco mais. Mas agora eu vou te pedir para você fazer o seu exercício, o seu calendário de exercícios semanal. Coloca as horas e a frequência e quais exercícios você vai fazer durante esse mês, né? Já organiza na agenda que horas vai ser sua prática, que horas vai ser sua corrida, o seu treino de musculação, natação, o que quer que você faça, quanto tempo, com qual frequência durante a semana e quanto tempo você vai dedicar a esses exercícios. E por último, o mais delícia e o que a gente mais esquece, que é autocuidado. Eu sei que tudo isso que eu estou falando é autocuidado, mas eu estou falando das coisinhas que a gente faz só porque são boas, só porque dão prazer para a gente, e que desaparecem das nossas agendas com muita frequência, grande parte do tempo. Um escalda-pé, um jantar com as amigas ou com o seu amor, uma sessão de massagem, qualquer coisa que você faça com esse intuito, né, de acolhimento, de afeto com você mesmo. Então, escreve, coloca na agenda qual é a frequência que você vai fazer, talvez um spazinho na sua casa, uma máscara de argila e babosa no cabelo, qualquer que seja. O que você vai fazer, você pode resolver depois ou anotar agora. Mas anota com qual frequência e quais são os dias que você vai dedicar a isso. Você pode também fazer uma lista dessas coisinhas que você gosta e depois distribuir pelo seu mês.
Lembra que tem que escrever até eu falar para parar. E eu quero que vocês escrevam muito, porque esse é o mês para a gente cuidar da gente desse jeito. Então vai, faz lista. O que é que você gosta? Ok. É a partir daí que a gente consegue construir alguma coisa nessa vida, né? É a partir dessa estrutura estável de autocuidado, com rotinas de saúde do corpo e da mente, que a gente consegue andar para frente. Então, agora, com essas rotinas estabelecidas, né? Talvez você ainda tenha que organizar um pouco melhor. Talvez você tenha que realmente colocar isso na sua agenda semanal, no seu planner, como quer que você organize as suas tarefas. Mas agora, né, a partir dessas rotinas organizadas, você pode voltar para o seu objetivo principal desse mês, que a gente escreveu lá no começo do nosso encontro, que talvez tenha a ver com rotinas de saúde, mas talvez não tenha nada a ver com isso, né? Então, a gente vai incluir esse objetivo no planejamento. Quantas horas da sua semana você vai dedicar para esse sonho? Organiza quantas vezes por semana você vai trabalhar nisso, de que horas a que horas, né? Que horas você começa, qual é o tempo que você tem para focar nesse grande objetivo que você escreveu lá no começo do nosso encontro. E para quem está chegando agora, isso tudo está gravado, tá, gente? A gente pode conversar depois, mas você pode assistir a gravação. Sei que tem muita gente que entrou no meio. Ok, agora eu vou te dar um tempo um pouco mais longo. É o nosso último exercício, depois eu ainda tenho mais algumas coisas para falar, mas é o último exercício. Então, eu vou te dar um tempo um pouco mais longo para a gente fazer uma brincadeira escrita. Você vai escrever como se você já tivesse no dia em que o Sol entra em Leão, no mês que vem. Você vai escrever sobre como foi incrível ter dedicado tempo para suas rotinas de saúde, como você se sentiu esse mês que você seguiu um planejamento tão incrível, e como isso te deu força e potência para realizar o seu objetivo maior. Como você está se sentindo com esse objetivo realizado, como está a vida agora, em que tudo isso que a gente colocou num planejamento já está manifestando. Então, você vai usar a sua imaginação e vai escrever com a maior precisão de detalhes que você puder.
como as coisas se desenrolaram, como as coisas estão acontecendo, como você está se sentindo agora, como é tudo tão incrível e maravilhoso agora que você, durante esse mês do Sol em Câncer, fez tudo isso que você se propôs agora a fazer. Pode começar a escrever e não para até eu te chamar de volta.
Que lindo, gente. É incrível ver tanta gente escrevendo e planejando. A minha professora de escrita, que é minha amiga querida do coração, a Ju, também estava aqui. E só de lembrar dos meus processos, como eu comecei a escrever, me deu muita vontade de chorar várias vezes. Sol em câncer, né, minha gente? É isso também, a gente fica assim. Gente, agora o mais importante disso tudo é o seu comprometimento em fazer isso, né? O Sol em Câncer ajuda, o planejamento da Lua Nova ajuda, mas você precisa fazer. Então escreve, escreve no seu caderno, se você quiser, escreve no chat. Vou fazer, é só isso, porque agora depende de você. E, aliás, eu acho que eu quero te acompanhar um pouquinho mais de perto. E eu sei que isso sempre ajuda para mim, né? Quando eu tenho que compartilhar as coisas que eu me comprometi a fazer, isso traz bastante força para mim, pelo menos me traz mais vergonha na cara, né? Quando eu falo para minha professora que eu vou praticar 3 vezes por semana e eu não apareço as 3 vezes por semana, eu fico morrendo de vergonha. Então, ter alguém para acompanhar a gente no processo é sempre útil. Então, eu vou perguntar para vocês no Instagram e nos grupos do Telegram de tempos em tempos, como tá, né? Essas metas que você escreveu nesse nosso encontro, ok? E eu sei que esses objetivos, eles são diferentes para cada um de nós, mas a organização, a clareza, ter um método sempre vai servir para todo mundo, né? Se a gente tem esses objetivos claros, a gente consegue organizar as nossas potências para realizar e organiza tudo isso em um calendário, né? E para mim isso é tipo ter superpoderes mesmo, é assim que eu consigo construir as coisas na minha vida. E antes de responder as suas dúvidas e as suas perguntas, que eu estou aqui para responder absolutamente o que você quiser, eu quero te fazer o convite, que se você acha que essa 1 hora e 10 minutos que a gente passou juntos aqui te ajudou nesse processo de ter clareza, de se organizar para os próximos passos, eu quero te convidar para participar de um processo bem mais profundo e muito eficiente para esse mesmo propósito, né? Para direcionamento e clareza. E é isso que a gente faz no Jornada das Estrelas. Eu sei que tem várias pessoas aqui que estão fazendo isso, mas para quem não está, esse é o meu curso de introdução à astrologia védica, onde você vai durante 8 semanas estudar só o seu mapa. É só isso que a gente faz. O tempo todo, o foco do curso é esse, estudar o seu mapa para entender quais são os seus propósitos nesse momento, quais são as forças que você tem para realizar esses propósitos e qual é a hora certa de fazer o quê. A gente faz isso juntos, né? As aulas teóricas elas são gravadas. Todos os dias tem exercícios super incríveis que juntam a astrologia com técnicas mais atuais de performance, de escrita intuitiva, meditação, trabalho de sombra e vários outros. E toda semana, durante esse período de 8 semanas, você vai ter um encontro em grupo comigo, para eu ouvir as suas dúvidas, para te passar orientações e práticas específicas para o seu mapa, como em uma mentoria. Então, se você está precisando tomar alguma decisão importante agora, ou está sentindo que é um momento importante de transformação na sua vida pessoal, na sua carreira, no seu relacionamento, ou se você já entende que autoconhecimento é essencial e quer dar um mergulho muito profundo e meio louco na sua própria essência, é só se inscrever no link que eu vou colocar aqui no chat. Também está na home do meu site, maducabral.com.br. Eu vou adorar ter vocês. Deixa eu ver como eu vou colocar o chat. Aqui, gente. Está aqui no chat o link. Ah, não foi. Desculpa. Ok, agora foi. E eu vou responder as dúvidas de vocês agora. Eu quero só contar que essas músicas lindas que a gente escutou são do Satyadev, que é um músico indiano que eu amo muito.
que eu tive o bom karma de conhecer, e ele era realmente incrível, e essa playlist está no meu Spotify. Eu vou compartilhar no grupo também, vou compartilhar no Telegram, mas está aqui no chat também, se você quiser continuar os seus exercícios de planejamento ou ouvir essas músicas para meditar, que são muito maravilhosos. E é isso, minha gente. Eu estou às ordens aqui para responder qualquer dúvida, ou vou desligar aqui o Instagram só agora. Obrigada, gente. Boa noite. Ok. Eu estou às ordens para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Tem live quinta-feira às 5 da tarde. Eu estou esperando vocês na jornada. Dúvidas, minha gente? Ok? Tá bom. Se dúvidas surgirem, vocês podem me escrever ou no direct ou no Telegram. Vocês são muito fofos de ficarem tanto tempo comigo nesse começo de semana. É uma delícia ver várias pessoas que eu estava morrendo de saudade. Alguém falou, mas não, acho que não foi comigo. Oi, Mira! Eu tô vendo a Mira desde o começo, tô morrendo de saudade dela. Que bom ver vocês, Oi, gente. Madu, que saudade. Também, meu amor. Se vocês tiverem qualquer dúvida... Madu, Sim. Oi, Júlia, tô te eu tenho uma escutando. dúvida. Oi, Pode eu estava falar. escrevendo, mas eu não sei se você não está vendo. Eu não estou olhando muito o chat, porque é um monte de Então tá. mensagem. Então, fica à vontade. Quem tiver Por isso. dúvida, é só abrir o microfone e falar. Depois da Júlia. Pode falar, Júlia. Então. Nada, primeiro que nada, obrigada. E eu queria perguntar, então, eu entendo que nesse mês, então, focar muito no cuidado da saúde, sem deixar o objetivo principal de lado, mas também sabendo que no mês que vem esse objetivo pode ser focado com mais força em Leão, é isso? Eu acho, sim. Então, a resposta genérica para a sua pergunta é sim. É que depende muito do seu mapa e de qual é esse objetivo, né? Mas o mês que vem, esse mês, o Sol em Câncer, ele traz essa energia que é mais focada no mundo interno, né? De novo, não como você disse corretamente, não que eu tenho certeza que você tem coisas importantes, todos nós temos coisas para fazer esse mês, e a minha sugestão é que essa rotina de saúde seja estabelecida como uma base sólida para qualquer outra coisa que a gente tenha que fazer. E o Sol em Câncer traz a energia mais para perto da gente, né? Movimenta mais as nossas emoções, o nosso autocuidado, as nossas rotinas com a gente mesmo de acolhimento. O Sol em Leão, o mês que vem, ele é muito mais expansivo. Leão é um signo de fogo, é um signo de ação, é o signo da gente seguir as nossas próprias inspirações. Então, sim, esse raciocínio está correto. O mês que vem a gente vai estar mais para fora. Eu acho que é essa a diferença, né? Não que esse mês não seja favorável para você fazer o rolê que você estabeleceu que você iria fazer, mas o mês que vem é realmente um mês mais expansivo, né? Um mês em que a gente se volta mais para fora. Faz sentido? É porque o meu objetivo tinha a ver com trabalho, com coisas para fora, talvez por isso eu relacionei. E eu queria só fazer uma última pergunta. O Jornada começa agora, de novo, ou o mesmo? O Jornada, ele não começa nem acaba mais, ele é contínuo. As aulas, as aulas teóricas, elas são gravadas, e a gente tem encontros ao vivo toda semana, uma vez por semana, né? Então, o conteúdo teórico é gravado e a gente usa os encontros ao vivo para conversar mesmo, né? Para eu ficar falando na sua cabeça, não precisa ser ao vivo, você pode me ouvir em outro momento, mas para a gente conversar, abrir o seu mapa, pensar quais são as suas dúvidas, alinhar um pouco os estudos com com indicações mais precisas e específicas para você. A gente se encontra uma vez por semana às terças-feiras. Obrigada, Júlia.
Obrigada a você, adorei. Madu, abri o microfone, vou fazer uma pergunta. Oi, Débora. Tudo bom? Tudo. A gente está falando aqui basicamente de um tipo, né, uma prática, uma disciplina que pode ser desafiadora, mas que a gente está disposto a, a persegui-la porque a gente vai nos levar para um outro lugar, né? Vai nos movimentar para um outro lugar. Então, o que a gente pode fazer durante esse mês, em termos, eu não sei, talvez, de práticas, ou que a gente pode chamar de remédios astrológicos, para nos manter firmes nesse propósito? Para quem, algum mantra, ou qual é o planeta? É a Lua? É para a Lua que a gente tem que oferecer esse sacrifício de troca? O que a gente pode fazer para ajudar nesse mês? Ótima pergunta, Débora. A primeira coisa é que a energia de câncer, ela não é para ser desafiadora. Ela é para ser acolhedora, ela é para ser principalmente nutritiva. São rotinas que servem para a gente nos nutrir, para a gente dar esse carinho diário para o nosso corpo e para a nossa mente. Para isso ser desafiador, a gente tem que estar desalinhado, você entende? Para isso ser desafiador, a gente tem que não querer cuidar do corpo e da nossa mente. Aí sim fica desafiador e no começo, realmente, talvez a gente tenha que fazer o esforço. Mas essa não é a energia de câncer. A energia de câncer é uma energia acolhedora, é uma energia gostosinha, da gente estar nutrido de amor, de boas rotinas, para sentir que o corpo está satisfeito e a mente está tranquila, os nossos sentimentos estão em paz. Então, a primeira coisa é isso, né? Não é para ser... então agora eu vou dobrar a minha carga na musculação e vou acordar às 5 horas da manhã para ir para o Ashtanga Yoga. Se é que isso é um esforço para você, né? Que eu sei que tem muita gente aqui que acha que isso é super de boa. Não é, essa não é a energia de câncer. O que eu sugeri para vocês, e talvez isso não tenha ficado muito claro, é que a gente trace aqui um contorno, porque no final do mês, gradativamente, daqui até o nosso próximo encontro, a gente tem chance de cair desse trilho, né? A gente tem coisas que vão dar uma acelerada, que podem ficar um pouco turbulentas, e a gente pode colocar o autocuidado em segundo plano. E na minha experiência, na hora que a gente se compromete com alguma coisa, abre lugar na agenda, escreve e pensa os porquês de tudo isso, a gente, mesmo que cai, a gente tem menos chance de cair, né, para fora do trilho, e quando a gente cai, a gente tem para onde voltar, a gente tem uma perspectiva. Não, tudo bem, não consegui praticar essa semana, mas eu tenho um comprometimento, que é praticar 3 vezes por semana, então eu sei para onde voltar. Se a gente fala, quero cuidar da minha saúde e entrega para Deus, para mim não funciona, né? Para mim eu preciso ter tempo, eu preciso ter agenda, então a ideia é que a gente trace esse plano, mas a energia de câncer não é propriamente forçada, né? Para ela ser forçada, a gente tem que estar muito desalinhado. A ideia é que isso seja nutritivo, que isso seja agradável. Ainda assim, eu sei que não é fácil o tempo todo. Então, para quem que a gente pode oferecer isso, né? Se isso é um esforço, para quem que a gente pode oferecer? E daí, sim, o que você falou está certo, Débora, é para a Lua. Por exemplo, segunda-feira, se você só vai escolher um dia da semana para fazer o trequinho delícia de autocuidado, tipo escalda-pé, esse dia pode ser segunda-feira, que é o dia da Lua. Então, pelo menos na segunda-feira, a gente vai marcar um escalda-pé coletivo, vai todo mundo fazer um escalda-pé ou esfoliação, o que quer que você faça de autocuidado, né? Especial para você mesmo, sem nenhum outro objetivo. Não é para ficar saudável, não é... Ai, adoro, tem uma pessoa fazendo escalda-pé já, estou vendo, é a Malu, arrasou, Malu. Não é para emagrecer, não é para ser saudável, não é para dormir melhor, é só para ser gostoso. É isso que eu estou falando quando eu me refiro a autocuidado. Então, para responder, me perdi um pouco na resposta, mas para ser mais objetivo,
O que conecta, a energia que conecta a gente com autocuidado é sim a energia da Lua, que é regente de Câncer, né? Que é o signo que está sendo ativado todo esse rolê começou por causa do Sol em Câncer. Então são sim práticas para a Lua, é para a Lua que você pode dedicar, se você quiser dedicar isso a uma energia maior do que você. E sim, mantras para a Lua esse mês em que o Sol está em Câncer são muito favoráveis. Respondi, Débora? Dei uma volta, né? Mas respondi, acho. Oi, Madu. Desculpe, muito, muito precioso o seu esclarecimento. Muito obrigada. Respondido. Obrigada, meu amor. Espero te ver amanhã. Ok. Mais alguém ia fazer alguma pergunta? Pode Oi, abrir o pergunta. Madu. Boa noite. Eu queria Oi, saber Renata. se tem algum vídeo no canal que fale sobre a influência de câncer nas casas. Eu tenho câncer na casa 10, que é a casa do trabalho, né? E de repente eu vinha pedindo muito trabalho no início do ano para cá. De repente surgiu trabalho para caramba. Que E bom. aí eu Fico estou um feliz. pouco perdida. Obrigada. Depois eu te escrevo um texto com mais detalhes sobre como participar das suas lives. Me ajudou muito no caminho. Eu quero juntar um portfóliozinho para mandar para você nesse sentido. E aí eu queria saber um pouco mais sobre a influência de câncer nessa casa, porque é a minha casa natal, né? Sim. E aí Eu acho que nesse momento, Renata, falar sobre a energia de Câncer nessa casa, a gente vai dar uma esticada num assunto que eu não vou conseguir te esclarecer, né? Porque isso significa muitas coisas. O que você pode entender é que os trânsitos desse mês, além de ativarem a energia de Câncer, que é a mesma para todo mundo, que é essa energia de nutrição e do cuidado com esse mundo interno, no seu caso, esses trânsitos ativam também trabalho. Sem o seu mapa, eu não sei como avaliar se você vai ficar, né, se vai ser mais instável, se você vai ficar mais maluca com tanto trabalho, ou se essa energia vai te ajudar a focar e organizar. Independente de qualquer coisa, essas práticas, especialmente para você, essas práticas de autocuidado, elas vão ter resultados também no trabalho. Isso é verdadeiro para todo mundo, né, gente? É óbvio, uma mente clara, obviamente, vai ajudar você a trabalhar melhor, mas no seu caso em específico, a ligação é muito direta no mapa, sabe? Na hora que você fortalece Câncer, você fortalece também a sua casa de trabalho. Então, mesmo louca, eu ouço essa palavra, eu ouço essa frase muitas vezes, tipo, gente, eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso colocar mais uma coisa, não dá para meditar. É o contrário. Com muita coisa para fazer, é que a gente precisa meditar, porque daí a gente vai ter muito mais tempo para fazer as outras coisas e vai fazer com muito mais eficiência. Então, no seu caso, uma coisa está muito conectada, no seu mapa está diretamente conectada à outra, sabe? Na hora que você fortalece as energias de Câncer, você cria estabilidade também para o seu trabalho. Não respondi, mas dei obrigada. outra dica, né? Espero que tenha sido útil. Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata. Mais alguém, minha gente? Madu, boa tarde, boa Oi, noite, né? Lícia, tudo bem? Tudo bom? Na verdade, é uma moça que ela falou que ela não consegue falar. Aí é a Iris. Ela pediu para perguntar se Rahu vai ficar próximo de Saturno quando ele ficar retrógrado. Não, eles estão bem distantes. Não, essa pergunta, nada dessa pergunta faz muito sentido. Rahu é sempre retrógrado, não sei se ele está aqui, mas Rahu é sempre retrógrado, e agora Saturno está em Aquário por 2 anos e meio. Então vai demorar bastante para eles em algum momento sim, eles vão se juntar, mas ainda vai demorar bastante tempo, assim, gente, vai demorar mais de 2 anos e meio, pelo menos, né? Deve demorar uns 4 anos para eles ficarem próximos um do outro. Então, ainda tem bastante tempo. Obrigada, Glícia, por responder. Por perguntar, na verdade. Foi a Iris. Oi, Iris. Não, Iris, tem muito tempo ainda antes de Rahu se juntar com Saturno. Não precisa se preocupar.
Mais dúvidas, minha gente? Eu vou checar vocês durante esse mês. Eu vou dar uma perguntada para saber se vocês estão, como é que estão o povo, e vocês podem me perguntar também, tá? Eu vou dar relatórios diários. Não, diários não. Mas de tempos em tempos eu vou dar relatórios de como eu estou com os meus próprios objetivos e vou perguntando a vocês ali no grupo do Telegram e no WhatsApp e no Instagram. Gente, 1h30 da sua atenção é muito precioso para mim. Muito, muito obrigado. Eu desejo profundamente que sejam informações úteis para poder honrar com o seu tempo e a sua atenção. E a gente se encontra, no mínimo, no mês que vem, aqui, para falar sobre o Sankrante de Leão. Mas antes disso, tem um monte de coisa boa acontecendo. Espero te ver também. Namastê, gente. Muito obrigada. Até já já. Obrigada.